O Palmeiras atropelou a Jacuipense na Copa do Brasil e aqui você acompanha detalhadamente toda a parte tática e fundamental para o Palmeiras conseguir os 4 gols nessa partida. Jacuipense 1, Palmeiras 4. Grande vitória do Verdão, mais uma. Por isso, o William Borges está aqui, analisou detalhadamente essa partida, trouxe aqui o que foi fundamental para o Palmeiras conseguir esses 4 gols e uma partida que o Palmeiras ganhou moral, ganhou confiança, saiu com o time completamente inteiro dessa partida, né? Fisicamente, eu digo, né? Porque é uma sequência de jogos muito grande. O Palmeiras avança de fase com muita capacidade, né? Matheus, essa análise aqui é baseada principalmente nos gols, explicando os 4 gols do Palmeiras. Não só isso, tem um lance extra ali, mas explicando como o Palmeiras pesou muito uma linha defensiva de um adversário que veio para marcar. Apesar do Palmeiras já ter a vantagem na última partida, a Jacuipense veio para se defender e o Palmeiras conseguiu infiltrar numa defesa extremamente fechada e por isso que a gente quer mostrar aqui. Inclusive um Palmeiras que rodou bastante o elenco, que teve peças bem diferentes e que talvez esse jogo serviu para olhar com outros olhos peças que podem ser mais consideradas. Falo até do Eric Belé, o Benedetti, jovens jogadores que podem ser cada vez mais utilizados. Legal demais. Meu recado agora é para você, torcedor do Palmeiras. Se inscrever no nosso canal, deixar o seu like que é fundamental, compartilhar esse vídeo com a galera. A gente faz muita análise do Verdão aqui no nosso canal, a torcida alviverde tem que dar essa moral pra gente. Virem peso aqui no WTV e virando membro do nosso canal, você concorre a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração em toda virada de mês. A gente faz toda a análise, como eu falei, do Palmeiras, de partidas, reforços. Se quiser alguma análise individual também, deixa nos comentários, fica à vontade aqui, o espaço é todo seu. Vamos falar então desses 4 gols do Palmeiras? Vamos lá, e esse lance aqui não é gol, tá? É o primeiro lance que eu vou mostrar, um lance que não é gol, depois a gente vai entrar no mérito. Construção com seus 2 zagueiros, Benedetti e Gustavo Gomes, 2 volantes, o Martínez e o Lucas Evangelista, e o resto dos jogadores pesando a última linha do adversário e tentando buscar espaço. Aqui a gente vai ver como formava muitas vezes uma linha de 6 do Palmeiras, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma linha de 6 da Jacuipense, que não está aparecendo, inclusive, outro jogador, num 6-3-1. Então veja como o adversário estava bem recuado, tentando se defender independente do contexto da situação. E aqui a linha de 6 do Palmeiras, com o Kelvin dando muita largura do lado direito, o Eric Belé como um interno da direita, Maurício e Luigi como uma dupla de atacantes, e aqui você tem o Jeff Tey e o Felipe Anderson, que alternavam jogando pelo lado esquerdo, quem era o ponta, quem era o cara mais jogando como um meia esquerda, e aí você tentando balançar para abrir uma defesa adversária que está muito fechada. Aqui já se forma um 5-4-1, né? Aquele lance estava um 6-3-1, agora viram um 5-4-1 e você vai tentando rodar. Novamente, linha de 6, olha como o Kelvin já é um ponta direita aqui e essa bola vai rodar do Martínez para o ponta direita Kelvin, já numa situação de 1 contra 1. Mesmo assim, a Jacuipense tenta fechar o setor. Olha como sempre, o miolo da área congestionado de jogadores do adversário. O Eric Belé vai tentar fazer a jogada, tenta essa jogada aproximada. Olha como o adversário está fechado, está bem defensivo, está evitando e negando espaços. Só que você tem a troca de posições para confundir. Agora o Eric Belé está aberto e o Kelvin está como um meia da direita. E você vai tentando balançar até achar o espaço. O Maurício já está mapeando a área adversária. E aqui vai ser uma jogadaça, tá? O Maurício primeiro, novamente, troca entre o Kelvin e o Eric Belé. E aí o Maurício individualmente vai conseguir achar um passe por dentro. Novamente, bem congestionado. Você tem Maurício, Felipe Anderson e o Eric Belé por dentro. E olha a jogadaça, olha o passe do Felipe Anderson, uma sacanagem, um passe de letra, para deixar o Eric Belé em condições de tentar finalizar. O menino vai pro drible, fica meio cara a cara com o goleiro, acaba perdendo a chance, cai ali, tenta pedir pênalti, o juiz não marca. Agora a gente vai falar sobre o terceiro gol, que tem uma ideia muito parecida. É uma aula de como furar uma defesa, né? Exatamente. Joguinho de paciência. E depois de girar essa bola, trocar posição várias vezes ali, você tem um passe espetacular do Felipe Anderson. Né? Se você falou sobre uma aula de como furar um bloqueio baixo, aqui o terceiro gol do Palmeiras é uma espécie disso. Saída em 3+1, agora com o Martínez na base com os zagueiros. Você vê que ninguém incomoda ele, porque a Jacuipense não se preocupava em marcar alto. Você tem a movimentação das peças. O Eric Belé vem por dentro e o Kelvin está bem aberto. Novamente, os 6 jogadores na última linha da Jacuipense. O Eric Belé vai fazer essa jogada para o lado direito do campo. Tá fechado o adversário. Olha como o menino pedindo, querendo o jogo, chamando o jogo. O Kelvin vai tentar espaço para o Maurício, que já infiltrou. E aqui olha como você já abriu a defesa. Você está num triângulo formado por esses 3 jogadores contra 2 da Jacuipense. Mesmo assim, o miolo da área está congestionado. Você tem o Eric Belé com a bola, 3 jogadores próximos dele, além de 2 jogadores na cobertura. Como é que você vai furar esse bloqueio, Matheus? Da mesma forma que foi no último lance. Jogada associativa, Eric Belé procura o Felipe Anderson. Felipe Anderson dá um grande passe, coloca o Belé na cara do gol para fazer o primeiro gol dele como profissional. O Felipe Anderson estava nervoso nessa partida, pelo visto, William. Partidaça dele. Eu falei para você em off ali que foi um absurdo a partida dele.
É o terceiro gol esse, tá? Os gols não necessariamente estão na ordem cronológica, mas como eu mostrei aquele primeiro lance de furar bloqueio, eu quis mostrar o terceiro gol, porque o terceiro gol envolve furar bloqueio também. Agora a gente vai mostrar o primeiro gol, que também tem um pouquinho de furar bloqueio. Agora a gente tem uma saída um pouco diferente, com 4 jogadores, né? Os seus 2 laterais estão na base da jogada e formando um losango no meio-campo com o Maurício como essa ponta do losango. Olha como fazer a jogada, cruza essa bola na área. Aí você tem 4 jogadores, o Maurício vai fazer o gol. Jogadaça do Felipe Anderson, tá? Novamente. Mais uma, né? Mais Impressionante uma. A jogada como um todo foi bem trabalhada, né? Foi bem legal, mas assim, a cerejinha do bolo ali é o Felipe Anderson dominar essa bola, conduzir, driblar todo mundo e depois achar um passe com a perna esquerda no momento que eu achei que ele fosse finalizar até. Tava na hora dele finalizar. É. Mas assim, o Jeff Tesh já podia ter feito cruzamento, você já tava no cenário Deveria favorável até, né? que a gente mostrou ali. Tudo bem, depois o Felipe Anderson fez uma grande jogada e foi gol. Talvez se o Jeff Tesh faz o cruzamento, poderia não ter saído o gol. Mostrei 2 gols que foram de forma de construção, forma de furar bloqueio. E aqui a gente já vai para outro cenário, gol, o segundo gol e depois o quarto gol, onde foi cenário de marcação. Você estava marcando forte, repara como tem 5 jogadores marcando o lado esquerdo do campo, o jogador da Jacuipense tem 2 jogadores, mesmo assim muito pressionados. Você tem 2 jogadores no portador da bola, além do Kelvin acompanhando, e aqui você recupera uma bola e você já sai num contra-ataque com esses 4 jogadores, mais o Luigi que está à frente, até num 5 contra 5 contra a última defesa. Olha como o Jacuipense não está pronta para receber esse tipo de contra-ataque. O Maurício tem espaço para carregar essa bola, conecta o Luigi entrando na área. E aí o Luigi já tem 3 situações de passe fora da área. Felipe Anderson chegando para o lado esquerdo do campo. E aí, mais uma vez, Felipe Anderson. Cara, esse daí merecia uma análise individual da partida, tá? Golaço do Felipe Anderson, porque a atuação dele foi maravilhosa. Eu confesso que eu não tinha visto esse jogo, tá, Will? A gente analisa aqui, a gente divide as análises, né? Eu assisti outras partidas e eu não tinha visto que o Felipe Anderson tinha feito o que ele fez dessa forma. Por isso que eu tô impressionado aqui nessa análise, acompanhando ao vivo, assim como o torcedor do Palmeiras, que tá acompanhando em detalhes agora o nosso vídeo. Esse é o Felipe Anderson que eu sempre imaginei no momento que ele chegou no futebol brasileiro. Ele é Felipe Anderson do futebol europeu, né? Pois é. Que teve lampejos no Palmeiras, mas nunca conseguiu ser o jogador que a gente e a torcida do Palmeiras imaginava. Pra gente fechar com chave de ouro, o quarto gol, que foi de pênalti, mas eu vou explicar o antes do pênalti que aconteceu. Palmeiras, mesmo vencendo de 3-0, tá apertando essa saída, 3 jogadores mais à frente, 3 jogadores na linha do meio-campo. O Felipe Anderson até não vai fazer uma pressão no jogador da Jacuipense, mas o jogador vai se complicar sozinho, tá? Vai tentar recuar essa bola, e aí olha como o Luigi já estava com sede, com vontade de conseguir fazer essa recuperação, vai trombar e vai ganhar ela. Então você já recupera a bola no setor extremamente ofensivo. Felipe Anderson vai lançar o Luigi, no trançapé ali, o defensor acaba pisando no pé dele, faz o pênalti, que o próprio menino... Assim, ó, o Felipe Anderson podia bater, tá? Podia bater, mas o Luigi, ele deixou o Luigi bater pro Luigi fazer grupo, o gol. né? Bom de grupo, isso. Menino fazer o gol também, menino que se perdesse, por exemplo, era o momento de perder, né? 3-0, não ia fazer diferença nenhuma. Mas um 4-0 é 4-1, né? Que toma um gol no final, inclusive o FT dá uma dormida forte no gol da Jacuipense, é um ponto que nem coloco aqui porque a análise é voltada aos gols do Palmeiras. Mas assim, ao natural, sem maiores problemas, sendo o Palmeiras. E vou te dar um grande exemplo em relação à Copa Libertadores. Todas as vezes que o Palmeiras pegou grupo fácil em Libertadores, todo mundo falou, o Palmeiras só pega grupo fácil, o Palmeiras ia lá e fazia 15, 18 pontos. Esse ano, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do Fluminense, que pegou um grupo onde você olha os nomes, um grupo bem acessível. Em teoria, tranquilo. Bem acessível. O Fluminense está com 2 pontos, está chegando na reta final da competição, reta final do grupo, e pode ser que não passe. Se o Palmeiras pega o grupo que o Fluminense pegou, todo mundo ia falar, grupo fácil, daí o Palmeiras ia fazer 15, 18 pontos. Para o exemplo que eu quero dizer, a Jacuipense pro Palmeiras era um adversário fácil? Era. A questão é, o Palmeiras foi lá e fez a sua parte. 3-0 no jogo de ida, 4-1 no jogo de volta. Tudo bem, era um jogo praticamente em casa, porque era em Londrina. Pois é. Né? Tem essa questão do mando de campo. Mas é questão de fazer a sua parte. A Jacuipense é diferente do Juventude. São cenários diferentes. O São Paulo fez a sua parte? Não fez. Então a gente tem que parar de menosprezar. Galo contra o Ceará também tinha responsabilidade, claro, quase caiu fora. Forças diferentes de adversários, entendo. Mas o Palmeiras fez a sua parte. Por isso que eu dei o exemplo de Libertadores, já voltando para anos anteriores também. Foi um bom exemplo. O Palmeiras fez a sua parte. Isso que importa, e acho que os gols explicam muito. Rodou elenco. Eric Belé, acho que é um jogador que vai ser cada vez mais inserido. O Palmeiras nos últimos anos revelou Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, entre outros nomes. Acho que o menino tem que olhar com outros olhos também, que é uma grande promessa. Eu acho que a torcida do Palmeiras curtiu o jogo de ontem, né? Era um jogo que não tinha muito segredo, né? O Palmeiras iria passar, a diferença é muito grande. O Palmeiras fez o seu papel, como você falou. Sei que a torcida tá na bronca com os laterais, né? Com o Kelvin e com o Jefté, parece que não estão agradando. Mas enfim, a gente deixa isso para os torcedores aqui nos comentários para dizer se a gente tá certo ou não. Will, quem que sai mais forte dessa partida aqui? Lógico que o Felipe Anderson se destacou de uma forma absurda, né? O que você mostrou aqui ele fazendo, eu fiquei impressionado, tá? Mesmo com o nível do adversário. O Felipe Anderson, você falou do Belé,
Algum outro jogador te chamou mais a atenção assim também para ganhar mais oportunidades no time nos momentos decisivos? Eu acho que o Evangelista tem ganho cada vez mais espaço, tá? O Evangelista já tem se tornado um 12º jogador, que ele não entra só apenas no lugar dos dois volantes. Quando você quer fazer alguma diferença, ele ter os dois volantes mais o Evangelista, o Abel já tem feito isso durante as partidas. Mas eu acho que o principal destaque não é nem o Felipe Anderson, que pode estar até de saída do Palmeiras na metade do ano, tá? Eu acho que o principal destaque é o menino, o Belé. O Felipe Anderson, para mim, foi o melhor em campo. Não tem o que discutir, acho que fica muito nítido nos lances aqui. Mas o Belé é um menino que tem potencial. E se o Palmeiras conseguir ir inserindo ele aos poucos, dando oportunidade, e ele cada vez mais evoluindo o seu jogo e sendo importante, aí o Palmeiras, mais uma vez, de dentro de casa, vai conseguir um jogador importante sem gastar tanto. Interessante, cara. Acho que assim como o Alan, também falei desses 3 jogadores, não falei do Alan, né? Falei de Luiz Guilherme, Estevão e Ender. Acho que pode estar pintando outro. E assim, joga no mesmo lugar que o Alan, joga no mesmo lugar que o Estevão, tá? Bom jogador, ponta direita, canhoto, bem interessante. Essa academia do Palmeiras está rendendo, né, William Borges? Eu quero saber de você agora, torcedor alviverde. O que você achou dessa partida? O que achou da nossa análise? Compartilhe esse vídeo com a galera do Palmeiras. Compartilhe no grupo de WhatsApp, onde você puder, para ajudar o nosso trabalho a chegar cada vez mais longe. Peça o seu like, a sua inscrição, que é fundamental. E você virando um membro. A partir de R$ 3,99, valor bem acessível, você concorre a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração em toda virada de mês, tá? Se entrar como membro hoje, entra no sorteio que vai acontecer nessa sexta-feira, tá? Muito importante contar com esse apoio de vocês também. Um abraço e até o próximo vídeo.